Seja bem-vindo ao Paz, Minha Excelência. O nosso trabalho está dedicado ao direito do trabalho, que elegimos como tema o dano existencial e sua incidência no direito do trabalho. A escolha do nome partiu do princípio de que Paz, Minha Excelência é um jargão muito praticado no meio jurídico, e ele é decorrência de uma prática em que o juiz, ao proferir uma sentença, ele não observa um elemento probatório muito evidente. O advogado, cuja missão salvadora, ele tem que evidenciar esse elemento probatório, e daí surge o tema Paz, Minha Excelência. Em relação ao direito do trabalho, é um ramo do direito privado que cumpre em cuidar do equilíbrio entre a relação do empregador com o empregado, de forma que a preservação da qualidade no equilíbrio dessa relação é fundamental. Quando há um desequilíbrio, ou seja, quando há uma conduta ilícita praticada pelo empregador que gere como resultado um evento danoso ao empregado, a gente tem a ocorrência do dano existencial, que é um dano extrapatrimonial contra as condições de vida, as relações daquele empregado. Sejam todos bem-vindos, estão todos convidados a participarem conosco, seja através de perguntas que a gente possa estar respondendo, pode interagir à vontade. Bom, o nosso podcast de hoje é referente ao direito do trabalho. Ele vai nos tratar hoje sobre as causas do relacionamento entre o empregador e o empregado no seu dia a dia, no seu ambiente trabalhista. Podemos dizer hoje sobre o fato acontecido há pasmo 17 anos de uma funcionária como seu empregador, onde, pasmos 17 anos, ela trabalhou sem direito a férias. Está no ar mais um episódio do Paz, Minha Excelência, hoje com uma convidada super especial, mais uma trabalhadora que talvez vocês aí de casa se identifiquem bastante com o tema. Além disso, nós trouxemos um convidado super especial que vocês vão amar ver as declarações. Sabem de quem eu estou falando? Estou falando do gerente Marcos. Ele atuava dentro do Bradesco, pessoal. Vamos acompanhar os fatos. Aproveitando que o nosso podcast está recheado de presenças especiais, eu apresento hoje a doutora Sara, especialista na área de trabalho, que muito vai nos colaborar com o tema e nos dar várias dicas. Para começar, Sandra, conta um pouco pra gente da sua história, que nós estamos curiosos para saber. E os ouvintes estão querendo saber mais. Lembrando que, como regra, cada um deve falar separadamente, tá? Respondendo as perguntas, e vamos evitar discussões por aqui, tá, pessoal? Estão todos de acordo? Com certeza. Olá, meninas e todas as pessoas envolvidas nesse lindo trabalho, que é dar lugar de fala para nós, empregados e trabalhadores, para expor as nossas experiências. Nesse caso situado, ocorreu uma situação injusta, mas vamos analisar no decorrer para vocês tirarem as suas conclusões à luz dos fatos. Aproveitando, agradeço a oportunidade de estar aqui e queria enfatizar que eu tenho o maior prazer em trabalhar nessa área, que eu tenho anos de experiência. Além disso, apesar de ser uma tarefa muito difícil ser gerente assistente, eu tinha um enorme prazer de atender todos os meus clientes e, além disso, passar todos os meus relatórios para o meu supervisor, que era o Marcos, durante esses 5 anos. Sandra, a gente reconhece o valor de empregados realmente empenhados e dedicados. Então, por isso mesmo que eu queria escutar de você. Você já passou algum perrengue lá dentro? Já vivenciou alguma situação que te tirou do sério? Fala pra gente um pouquinho. Então, eu já ouvi vários desaforos e já houve várias reclamações injustas que já foram feitas diretamente para o meu supervisor, sem ter passado diretamente por mim, justamente por não atender pequenos desejos de alguns clientes e que vocês sabem que é muito difícil, satisfazer todos eles. Sabemos que o direito ao contraditório deve ser estabelecido em qualquer relação. Por isso, faz muito sentido o que você disse. Infelizmente, é uma violação muito recorrente no ramo do trabalho.
Mas o meu maior problema, meninas, era que quando tinha algum evento em família, eu sempre chegava 2, 3 horas atrasadas por estar atendendo clientes até mais tarde do horário. E às vezes acontecia de eu não comparecer aos eventos por estar passando relatórios até depois do dia para o meu supervisor, que era o Marcos, né? Paz, minha excelência, pode isso? A gente sabe, Sandra, que você não é daqui da cidade, né? Que você é natural de Patinga. Você foi transferida para cá a pedido do banco, não é mesmo? Eu vim para cá há 8 anos com meu marido, que também é gerente de outro banco aqui. E graças a ele e a Deus, ele me deu a oportunidade de estar trabalhando na mesma área nesse banco, ou logo depois que eu fui demitida sem justa causa. Que bom você tocar nesse assunto, Sandra. A gente queria saber da doutora Sara se isso que ela abordou pode ser judicializado. Antes da doutora Sara responder, a gente vai dar a voz para a sociedade, porque a gente sabe que o dano existencial ele é muito recorrente e a nossa comunidade é recheada de dúvidas. Então, eu vou fazer breves perguntinhas só para a nossa doutora responder. A primeira delas foi feita pela Lúcia, ela é de Ipatinga. Ela pergunta o seguinte: a violação no período de descanso, ela enseja dano existencial? Sim, como você disse, como já foi dito, o dano existencial é quando a pessoa ela deixa de ter durante o trabalho dela todos os proveitos que qualquer cidadão, qualquer trabalhador poderia ter. Ou seja, se ela não tiver o direito às férias dela, se ela não tiver o direito dela a estar com a família dela até as necessidades fisiológicas dela satisfeitas, como poder descansar, ter o lazer, então, isso sim enseja em dano existencial. Muito bem, doutor. E a gente sabe muito bem falado, né, que não basta que haja conduta, tem que haver um nexo causal entre a conduta ilícita e o resultado danoso. Mas vamos para a próxima, para ser bem rapidinho. O senhor Éder pergunta o seguinte: não foi concedido férias, gera dano existencial? Pessoal, olha, mesmo caso que aconteceu com a tomadora de serviço Bradesco. Vamos deixar a doutora responder. Exatamente. Como aconteceu com a Sandra, ela ficou 17 anos sem poder ter as férias dela. Já pensou você passar 17 anos sem poder estar com a sua família, sem poder ir numa ceia de Natal, sem poder estar na tranquilidade que qualquer trabalhador poderia estar durante 30 dias? Então, se você não teve esse direito às férias, com certeza o dano existencial, que é a mesma coisa que dano moral, ele está adentrado a isso. E a pessoa não pode ter o descanso dela, então ela se sente moralmente afetada. Agora que a gente já ouviu a comunidade, vamos lá, doutora Sara. Em questão do caso concreto, quais são os seus esclarecimentos jurídicos para a gente? Primeiramente, eu queria citar o artigo 477, que eu creio que vocês tenham conhecimento, que é o artigo sobre que todo trabalhador, né, sabe, sobre a rescisão do trabalho. Ou seja, a pessoa, no caso da Sandra, ela não teve nenhum motivo para ela ter a rescisão do trabalho dela, né? Do contrato do trabalho dela. Ao contrário, a Bradesco, o Marcos como gerente, ele deixou de dar à Sandra, no contrato dela, ele deixou de assinar para ela lá, ela ter as férias dela garantida. Ou seja, ela não teve, não concordou com isso, então isso é jogo o quê? Em uma demissão sem justa causa, ou seja, dano existencial. Então, a senhora está falando que esse excesso de jornada, essa sobrecarga de trabalho pela violação, né, do descanso intra-jornada e extra-jornada, ele ensejou esse dano existencial. Mas, doutora, para que seja configurado esse dano, é necessário que exista a justa comprovação, né, do nexo causal. Não basta que o empregador ele tenha conduta ilícita, se não gerar nenhum dano dano àquela pessoa, ou mesmo que exista o dano, mas que não seja advindo da violação, não vai ser configurado o dano existencial, é isso? Correto, porque se a pessoa ela não ter por escrito ou assim, formalizado que ela sofreu esse dano existencial, não tem como provar. Mas no caso da Sandra, como nós vemos, são 17 anos comprovados com testemunha que ela não teve essas férias que a ela estão garantidas. E a senhora pode me falar um pouquinho sobre a indenização por dano existencial? A indenização do dano existencial já tem reconhecimento judicial pacificado no Tribunal Superior do Trabalho.
sendo que não tem distinção alguma entre os empregados. Inclusive, os empregados de cargo de confiança, a eles também são aplicadas as mesmas Regras. as mesmas regras, exatamente. Obrigada. Então é isso. Então não adianta contratar com cargo de confiança e imaginar, né, que vai estar burlando a legislação, porque a gente sabe, né, os tribunais, eles reconhecem esse tipo de contraponto à norma e é vedado, né? Então, pasme, excelência, a gente não pode aceitar essa situação. Agora vamos voltar à dúvida sobre o caso concreto. A senhora pode falar para a gente acerca do caso concreto em si, a fundamentação do caso concreto? Posso. No caso concreto, a Sandra, primeiramente, igual eu falei, sobre a rescisão do trabalho dela. Aí ela teria o direito, só que ela foi demitida sem justa causa. Outra coisa também é as horas extras que ela teve, que no direito do trabalho, muitas vezes a gente vê os empregados extrapolando as horas de trabalho deles. Sim. E não tendo as horas extras deles garantidas. E muita gente deixa passar despercebido porque tem acúmulo de serviço e não se atentam a isso. Outra coisa também que nós devemos observar é o direito de férias, né? Que são 17 anos que a Sandra deixou de ter. Então, o direito de férias a ela concedido seriam de 30 dias, né? Que todo trabalhador tem. Então, ela acumulou tanto, né? 17 anos, ela não teve esse direito às férias dela. Então, ela deve procurar, primeiramente, a um advogado especialista na área, como eu, para ela poder se conscientizar do que ela deve fazer quando ela for entrar com uma ação contra aquela empresa. Obrigada, doutora Sara. Sandra, para deixar bem claro para a gente, para o pessoal que está aí de casa, os problemas que você listou até agora foram os únicos que te prejudicaram na empresa? A grosso modo, sim. Tirando os desaforos que passamos com os nossos chefes e umas funções que não correspondem à minha área, foi isso mesmo. Senhora Sandra, a senhora está falando de desaforo, mas eu quero acreditar que a gente está falando de assédio moral, não é mesmo? E o assédio moral, ele é tutelado pelo direito do trabalho, sendo que é uma espécie de dano existencial. A gente sabe que o dano existencial, para ser configurado, é preciso uma conduta reiterada com um fim determinado, que é um fim ilícito, direcionado a um trabalhador ou um grupo de trabalhadores. Então, a gente está falando, um exemplo sucinto, é uma tomadora de serviços, né, que atua dentro de um shopping center e ela deixa um mesmo funcionário cuidando de 8 WhatsApps, né, durante o fim de semana, durante o horário de almoço, e este funcionário, ele começa a não ter tempo para cuidar da sua saúde, ele começa a não ter tempo para o seu lazer, e isso reflete na sua saúde. Ou seja, ele não participa mais de aniversários do filho, ele não participa mais dos almoços em família, do lazer, da prática de exercícios. Assim estará configurado o dano existencial. Ademais, é mister ser considerado que, no contexto do trabalho, esse dano moral, ele desenvolve um contexto de depressão, de hábitos que antes o trabalhador não tinha e ele passa a ter. O sobrepeso, doenças que retiram daquele trabalhador a sua possível integração em um ambiente de trabalho. Ou seja, é um gasto para o Estado, porque vai ter que afastar esse empregado, e é um gasto para o empregador, que vai acabar perdendo uma mão de obra qualificada. Já chega de teoria, né, gente? Vamos passar a palavra para o Marcos para exercer o contraditório, porque aqui a gente dá voz a todos e a todas. E a gente queria saber, seu Marcos, o que o senhor tem para falar para a gente, né? O que o senhor tem a falar sobre o seu cargo enquanto gerente? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a cada um, né? Então, sobre o meu cargo hoje, atualmente, eu gerencio várias redes do Bradesco. E assim também como a Sandra, como esse gerenciamento, o meu âmbito já é mais regional. Então, eu tenho maior capacidade de buscar mais melhorias para a empresa e buscar outros conhecimentos que talvez a minha empresa, o meu lugar onde eu estou trabalhando, precisa de um apoio. Que, né, como falei, que eu não soube enxergar em volta. Mas no caso da Sandra, o cargo dela foi de assistente de gerente.
Então, o cargo dela é muito requisitado para mim. Porque, como eu falei que eu sou regional, então eu preciso ficar informado do que está acontecendo na minha unidade e também nas outras unidades. Alguém em tempo integral, né? Isso, exatamente. Então, por isso, eu preciso desse apoio dela 24 horas, teoricamente, porque, às vezes, eu já trabalhei com ela horas a mais e eu não suspeitava desse dano, como vocês estão falando, por causa que eu enxergava ela uma pessoa muito alegre, muito divertida, comunicativa e trabalhando assim com atendimento ao público, porque infelizmente hoje o público só quer o melhor para ele, então a gente tenta dar a melhor solução. Sandra, isso procede? Para você ver como eram os abusos da empresa e eles nem enxergavam. Pois é. Então a gente vê na situação de Sandra que o próprio gerente, ela trabalhando horas, ela estando lá horas, ele não vê que ali estava ensejando horas extras. Ou seja, ela tinha direito a horas extras pelo tanto de horas extras que ela trabalhava. E você queria que ela trabalhasse em tempo integral. E eu tenho quase certeza que o WhatsApp dela tocava o tempo todo em casa e ela trabalhava horas extras até mesmo dentro da casa dela. Ou seja, o trabalhador está trabalhando até mesmo sem saber dos seus direitos garantidos e tudo, e sem o próprio empregador ajudando ela a ter os direitos dela garantidos. Interessante. E aí, seu Marcos? Mas igual como eu falei, como ela é de um cargo de confiança para mim, ela tem que ter o acesso ao WhatsApp, ao meio de comunicação com os clientes, porque ela passa todas as informações que eu, como falei, setor regional, eu não estou presente ali 24 horas para atender esses clientes. Então, sobre essa questão, eu precisava esclarecer, né, e mostrar ao povo que eu não sabia realmente. Mas então, te interrompendo, o senhor falou que o senhor já ficou com ela algumas vezes trabalhando. Exatamente. O senhor também trabalha para uma empresa, então o senhor também deveria saber que também deveria ter os direitos do senhor garantido, que ou seja, são 50% do piso salarial sobre os dias normais e feriado seria 100%. Do piso salarial, ou seja, 100% a mais se fosse aos domingos e feriados. Ou seja, se você trabalhou junto com ela, você também deveria estar atento a isso, dos dois ganharem hora extra. Então, o senhor estava aproveitando dela e, consequentemente, quem estava mandando nos dois, estavam aproveitando dos dois. Paz, minha excelência, a gente tá falando de um empregado que tem que vestir a camisa da empresa, não é mesmo? Sim, mas igual nessas questões, eu nunca fui ligado em questões pessoais, questões de relacionamento, entendeu? A minha vida toda foi questão mesmo de estudar, de me esforçar, de me dar o meu melhor. Então, sobre essas questões, eu deixava de lado, eu deixava passar a minha vida por questão mesmo de trabalho. Então, às vezes... igual acelerar. A Sandra falou que não passava tempo com a família, eu hoje em dia quase não vejo minha família, então assim, realmente eu nunca ligou para a hora extra, nunca me importei, questão, né? Exatamente. Então aí fica a palavra dela contra mim, entendeu? Então fica um pouco difícil a situação. Calma, gente, calma. Vamos então passar, né, para a próxima etapa. Inclusive, é um ponto principal do nosso pod de hoje. Doutora Sara, baseando no que foi falado aqui, tanto pela Sandra quanto pelo Marcos, né, que abdicaram dos seus direitos, da vida social, do direito de lazer, que são direitos assegurados pela Constituição Federal, são primordiais para qualquer relação de trabalho, né? O que fazer? As pessoas que estão se sentindo lesadas, que estão se sentindo prejudicadas, quais as formas delas procurarem ser asseguradas? Olha, primeiramente, o que todo mundo faz, assim, tecnicamente, é direto no próprio empregador, que é conversar com ele e garantir. Só que como a gente já viu que a Sandra está com 17 anos acumulados férias dela, então ela deveria procurar um advogado especialista na área para poder Orientar ela ao caminho que ela deve seguir
contra aquela empresa porque eles estão agindo de forma injusta, ou seja, uma conversa ali não daria certo. Como assim procurar advogado? Por causa que igual a Sandra tem total acesso a mim e ela nunca questionou sobre isso, a gente pode tentar conversar com ela amigavelmente sem envolver a justiça. Então, amigavelmente, como eu já disse, não é uma opção mais, porque, com certeza, durante 17 anos, a Sandra sim procurou um meio dela ter essas férias que a ela são garantidas. Ou seja, ela teve o dano dela existencial escancarado para todo mundo ver. Ou seja, quando ela deixou de possuir o que o senhor está abdicando, que é o momento de lazer, o momento de ter um churrasquinho com cerveja, ter um momento com o namorado, com a família, com tudo. Então, se o senhor está abdicando isso não faz com que o senhor tenha direito de proibir ela de ter esses direitos. O dano existencial é a mesma coisa que dano moral. Ou seja, ele está tirando da pessoa, arrancando daquela pessoa o direito dela de ter uma vida social ativa, uma vida com a família, de possuir as férias dela, porque você trabalhar um ano, durante 17 anos então, 17 anos inteiros, sem poder descansar, sem poder ter o seu feriado, sem poder estar com sua família, é você tirar o direito dela de ser uma pessoa, o direito dela de ser um cidadão em comum. Então, isso está mais do que claro que Sandra sofreu isso. E não é só uma coisa que ela fala da boca para fora, sem provas. O senhor estava lá presente para o senhor ver como que estava a vida dela, como que estava a profissão dela, porque ela trabalhou horas extras, diversos momentos, sem ter o descanso merecido dela. O PAS, Minha Excelência, agradece muito a participação da especialista aqui, doutora Sara. Com certeza foi muito proveitoso esse momento aqui com a gente. E agora a gente vai passar para os encerramentos desse episódio. Diante da colocação da doutora Sara, ficou bastante evidente, né, a presença do dano existencial, assim correlacionada, né, associada ao dano extrapatrimonial, né, porque o dano existencial é o que leva ao dano extrapatrimonial. Nesse sentido, é interessante orientar não somente ao empregador, como aos empregados, que na relação trabalhista, vocês se atentem aos direitos de vocês, que vocês não deixem que vocês sejam lesados nesses direitos, tendo em vista que isso terá uma consequência, não somente pessoal, como saúde, mental e a família. Paz, Excelência! A Univale agradece por vocês estarem participando deste momento conosco, que é parte, requisito do nosso trabalho para a conclusão do curso. Obrigada a todos vocês.